Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Ide, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. Observe o tom que Tiago inicia, que nós temos em mãos como capítulo de número 5, que Tiago tinha como continuidade do escrito de sua carta para as igrejas. Quando nós observamos este início, ele torna-se um tanto quanto obscuro dentro de uma primeira leitura imediata, porque Tiago vai escrever dizendo: E depois agora vós ricos, chorai e pranteai. E nós temos uma ideia de que uma coisa que a riqueza não traz, ou o poder aquisitivo não traz, é o pranto, é o choro. A ideia normativa simples é que a riqueza jamais trará ou jamais pode trazer ao ser humano o choro, o pranto, a desilusão. E o que Tiago está querendo dizer com isso? Que tipo de escrito é este? O que Tiago vai falar conosco por intermédio disso? Ora, para se entender um texto, automaticamente temos que ler todo o contexto e compreender a visão do autor, daquele que está a escrever a mensagem. Então nós precisamos dar uma continuidade, porque já neste versículo 1 há uma palavra de Tiago aos ricos. Então nós iniciamos este capítulo de número 5 com uma palavra direcionada àqueles que tinham poder aquisitivo na época do escritor Tiago. Lembrando vocês, abriu a Bíblia, óbvio que nós vamos ter que contemporaneizar a mensagem. O que é contemporaneizar? Nós temos que pegar os textos bíblicos, sim, e trazer para o nosso tempo presente, porque tem que fazer sentido para nós hoje. Todavia, antes de fazermos essa técnica, esta movimentação histórica para o nosso tempo presente, nós temos que entender o que o texto significou para eles, para a época que o texto foi escrito. Qualquer livro da Bíblia que você pegar, você precisa ter em média, em mente mais ou menos, o tempo que aquele texto foi escrito, para que você possa compreender dentro do tempo deles o que significou para eles aquele texto, e a partir daí, depois que você entende o que o texto significou para eles, é que você vai jogar luz no texto para compreender o que significa para nós hoje. Ok? Regrinha básica que vocês não podem esquecer. Primeiro, o que significou o texto, o que o escrito significou na época que foi escrito, para eles. Depois existe essa liberdade de pegarmos o texto, então, e nos alimentar compreendendo todo o contexto, o que ele significa para nós hoje, o que nos dá uma liberdade muito maior para uma aplicabilidade, para uma prática, para um fossar de prática dentre nós. Então Tiago inicia essa carta, capítulo de número 5, versículo 1, dizendo: Agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. Olha que mensagem forte que Tiago está trazendo. Então quer dizer que haverá uma punição. Tiago está dizendo aos ricos de sua época, aqueles que tinham poder aquisitivo, que geralmente a ideia que se passa é de pessoas que são intocáveis. Tiago está dizendo, serão tocados. Pegou isso daqui? Tiago está trazendo uma mensagem de juízo aos ricos de sua época. Você não vai ver hoje em dia portas se abrindo e tapete vermelho sendo estendido se a pessoa tiver poder aquisitivo. Mas lendo a Bíblia, você percebe que Tiago, ao escrever, ele não está de olho na riqueza das pessoas. Ele está de olho no real sentido da riqueza, que não é algo que é externo, é interno. Então, quando Tiago vai escrever aqui, a igreja
primitiva, principalmente essa época que Tiago está escrevendo, a igreja era oprimida, principalmente de forma econômica, financeiramente falando. E Tiago não joga confete nos ricos da época. Ao contrário de muitos hoje, né? Mas Tiago não joga confete nos ricos da época. Tiago vai pegar o QI da questão, o cerne da questão. Tiago vai direto no profundo da questão para abrir os olhos da igreja e para trazer um consolo para a igreja, que era uma igreja empobrecida, que na época passava por muitas dificuldades. E como que Tiago vai instruir a igreja a ver tudo isso? Pastor Alex Arthur, um abraço, meu pastor. Vamos junto, vamos ver o que o texto bíblico tem a nos dizer neste capítulo de número 5. Então nós temos aqui o versículo 2, a continuidade, diz assim: as vossas riquezas estão apodrecidas. O que é uma riqueza apodrecida? Como que nós podemos deixar, por exemplo, um exemplo básico, essa camisa apodrecida? Se passar muito tempo, e já tem um tempo essa camisa já, se os irmãos quiserem abençoar, eu creio. Mas brincadeiras à parte, suponhamos que nós deixemos essa camisa aqui mais uns 10 anos e sem usar, jogada em algum canto, guardada em algum canto. O material, ele não é eterno, ele vai apodrecendo. Então imagina o Tiago dizendo assim: as vossas riquezas estão apodrecidas. Sabe o que o Tiago está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês têm muito e não usa o muito que vocês têm. Isso é uma palavra que Tiago está dando, trazendo como juízo para eles. Vocês são ricos, vocês têm muito, e o muito que vocês têm só serve para vocês. Olha que como é profunda a Bíblia Sagrada, como ela trata não só de assuntos espirituais, mas de assuntos também sociais, nos dá uma luz, uma direção. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada ela tem respostas até para perguntas que nunca foram feitas. Este livro é completo, fala sobre tudo, nos expõe acerca de tudo, nos dá luz acerca de tudo. É por isso que é impossível um cristão que tem um contato com a Bíblia Sagrada, que tem um encontro com a Bíblia Sagrada. E aqui a gente já começa a trazer aquelas ministrações, é coisa das nossas aulas, depois a gente volta para a aula de novo, mas escuta isso daqui, é impossível você beber dessa água e não sentir sede, você beber dessa água e não querer beber mais dela, é impossível, porque a Bíblia inspira, a Bíblia dá vida, a Bíblia transforma, a Bíblia leva-nos, a Bíblia nos dá sentido, a Bíblia nos dá direção. Por quê? Porque a palavra é a própria palavra de Deus, quando lida, explicada e aplicada, que é o que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje, um grupo Alunos do Reino. Então nós temos aqui a palavra de Deus, Tiago tratando sobre este assunto social que automaticamente envolvia a igreja. E ele vai dizer neste versículo 2: e as vossas vestes estão comidas por traças, que é o que eu acabei de dizer. Tem tantas vestimentas, a riqueza já está empodrecida, as vestes comidas por traça. Por quê? O desgaste do não uso. Era gente que tinha muito, não usava e nem beneficiava. Retinha o que tinha, tão somente para si, que é o pecado do princípio original, o pecado do orgulho. Cobiçavam, tinham, mas não repartiam aquilo que tinham. Automaticamente, diante dos olhos humanos, era como se eles tivessem tudo, mas diante dos olhos de Deus, espiritualmente falando, era como se eles não tivessem nada, porque tem gente que aparentemente tem tudo, mas na verdade não tem nada. Em contrapartida, como eu tenho dito para vocês, tem gente que aparentemente não tem nada, mas se tem Cristo, tem Deus, tem o Espírito, está dentro deste reino, na verdade, essa pessoa tem tudo. É como diria o salmista: o Senhor é meu pastor, de nada tenho nada. Continuando o versículo 3: o vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Ora, dará não é presente, não é está dando testemunho contra vós. Dará é sentido futuro. Isso tudo que Tiago está relatando, ele está dizendo: isso dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouro para os últimos dias. Tiago lembra acerca do futuro.
os últimos dias, o que nos lembra o juízo final. Então pensa comigo, Tiago está trazendo à tona, trazendo luz, que não haverá, porque Deus não pode pegar o culpado e passar por inocente, assim como não pega o inocente e o deixa passar como o culpado. Então estes ricos que retinham a riqueza, retinham o poder financeiro e muitas das vezes oprimiam não só a igreja, mas a sociedade em si da época, Tiago está dizendo, isso não vai passar em vão diante de Deus. Tiago está afirmando, isso não passa em vão diante de Deus. Agora que nós já entendemos o contexto de Tiago, a época de Tiago, que foi o pensamento basicamente ali da época de Tiago, deixa eu contemporaneizar, trazer para o nosso tempo presente para você compreender. Às vezes você pode pensar, mas não recebo o que eu mereço, ou fulano não recebe o que merece pelo tanto que trabalha. A empresa tal só cresceu porque usurpou o dinheiro dos seus funcionários. A empresa tal só mudou de nome, roubou os funcionários e ficou por isso mesmo, está rico, estão milionários e os funcionários estão empobrecidos. Isso não passou. Se você é um patrão e você vai ouvir esta live, se você tem funcionário, você tem retido o salário dos seus funcionários, eu estou na Bíblia, e biblicamente falando, Tiago está dizendo, vocês não passarão batidos diante dos olhos de Deus. Você pode enganar os funcionários, vocês podem comprar os advogados, você pode comprar juiz, você pode comprar o magistério inteiro, mas vocês nunca comprarão a justa justiça de Deus. É isso que Tiago está dizendo. O seu ouro será para sua própria condenação, a sua prata será para sua própria condenação, a sua riqueza que foi tirada do sangue, do suor de pessoas inocentes que você não honrou, pagando-os de forma digna. Tiago está dizendo, Deus fará no dia do futuro, nos últimos dias, você terá que dar conta de tudo isso. Pode ter certeza que dá para enganar um homem, mas jamais enganar a Deus. E bem-aventurados são, felizes serão os que têm fome e sede de justiça. E Tiago está deixando isso bem claro nesses versículos. Agora observe o versículo de número 4. Eis que o pagamento dos trabalhadores, acabei de explicar aqui para vocês, eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, é o que eu acabei de dizer, os patrões, donos de empresas, donos de negócios, que retêm o pagamento ou pagam fraudulentamente e acham que estão por cima da carne seca. E Tiago está expondo tudo isso. Tiago está trazendo à luz tudo isso. A justiça que opera por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus traz luz a essas horas trevoosas, digamos assim. E neste versículo 4, ele ainda diz, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Olha que coisa profunda. Tiago está dizendo, vocês acham que Deus não ouviu o clamor daqueles que trabalharam e não receberam? Observe como o assunto, tanto social como socio-religioso, está totalmente aclopado dentro dessa carta. E Tiago está deixando bem claro que nada vai passar desapercebido diante dos olhos de Deus, porque eles adquiriram riquezas, poder financeiro, não pelo suor do próprio rosto, mas manipulando o pagamento daqueles que trabalhavam para eles. Só que eles clamaram. Aqui nos atribui aos que criam em Cristo Jesus. Clamaram, pediram por socorro, pediram por justiça. E Tiago está escrevendo para dizer para a igreja, Deus ouviu. Deus ouviu o clamor, Deus entendeu qual é a dor, o problema, a sistemática da dificuldade que está acontecendo entre este contato entre funcionário e o fornecedor de serviço, onde muitos retinham, e por isso eram ricos, porque eram fraudulentos em honrar com aqueles que deveriam serem honrados por intermédio dos trabalhos que foram executados. Ok? Continuando o próximo versículo, o versículo de número 5. Vivestes em prazer, ele continua, vivestes em prazer sobre a terra, e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança, condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Olha que interessante, Tiago continua falando sobre toda essa trama
que vem envolvida por intermédio dessas pessoas que possuem riquezas. Deixa eu abrir um parêntese aqui, tão somente para dizer aos irmãos, Deus ele não tem problema nenhum com a riqueza, e o cristão também não deve ter problema nenhum em ser rico, se assim couber a Deus o abençoar. O problema não é ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem a pessoa. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é quando o dinheiro possui a pessoa. O problema é quando elevamos o dinheiro à condição de um ser superior. O problema é quando elevamos o dinheiro à condição de um Deus. E é isso que Tiago está combatendo. E como eu disse aos irmãos nas aulas anteriores aqui em Tiago, ele tem muito de Cristo. Para você entender a carta escrita por Tiago, é muito importante que você leia os evangelhos. Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, porque os ensinamentos de Tiago são totalmente similares, aclopados totalmente aos ensinamentos de Cristo Jesus. Jesus nunca teve também problema com o dinheiro, mas ele disse que o problema não é o dinheiro. Olha o ensinamento de Cristo que casa com o ensinamento de Tiago. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aqui Tiago está falando sobre estes que amavam tanto o dinheiro que usavam das pessoas, não pagando dignamente essas pessoas de acordo com os serviços que elas prestavam a eles. Mas Tiago deixa bem claro que Deus ouviu as orações dos oprimidos. E o cuidado maior aqui que Tiago está dizendo é para os opressores. Cuidado, porque o justo juiz conhece as causas. Estamos nos últimos dias, o que aponta-se para o dia do acerto de contas. E aqui eu quero abrir um parêntese novamente para dizer para você que tem o seu dinheiro, que conseguiu por intermédio de suborno nos tribunais, que conseguiu por intermédio de causas que fez os funcionários perderem injustamente, o dia do acerto de contas com Deus está às portas. Pode ter certeza disso, e a Bíblia nos garante dentro das entrelinhas deste capítulo de número 5, desta carta escrita por Tiago. Arrependa-te enquanto é tempo. Agora Tiago vai dar continuidade no que nós temos aqui como versículo 6 do capítulo 5, acompanha na sua Bíblia em nome de Jesus, diz assim: Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. 7. Sede, pois, pacientes, irmãos. Então Tiago fala sobre toda essa vicissitude, toda essa dificuldade socioeconômica que a igreja, que a época de Tiago estava vivendo. E a primeira coisa que ele vai relatar agora, saindo deste período e direcionando-se agora de fato para a igreja é: sedes pacientes. Tenham paciência. Versículo 7. Até a vinda do Senhor. Ora, primeiro Tiago diz, sejam pacientes. Segundo, Tiago diz, até a vinda do Senhor. Como ter paciência diante de um caos? Como ter paciência diante de um problema? Como ter paciência diante da dificuldade econômica, social, política, religiosa? Como nós cristãos conseguiremos ter paciência para lidar com este mundo, para lidar com a vida, para lidar com os familiares, para lidar com amigos, para lidar com o ambiente de trabalho, para lidar com o ambiente estudantil? Como um cristão consegue ter paciência? É simples. O texto está dizendo, sede pacientes, versículo de número 7, até a vinda do Senhor. Tiago lembra da vinda, Tiago lembra do futuro, Tiago lembra da parousia, Tiago lembra do arrebatamento da igreja, para os que creem, o rapto da igreja. Tiago lembra da vinda do Senhor. Automaticamente, quando você pensa no seu presente, você se alivia pensando no seu futuro. Porque hoje nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Hoje nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Hoje nós estamos sofrendo aqui, mas lá não haverá sofrimento. Hoje nós angustiamos-nos aqui, mas lá não haverá angústia.
Hoje nós choramos aqui, mas lá Ele secará do nosso rosto todas as lágrimas. Hoje nós padecemos aqui, mas lá teremos, antes do encontro com Ele, os nossos corpos transformados. Hoje você pode ter alguma dificuldade aqui, lá Ele será o justo juiz para todo o sempre ao nosso lado. Então, ter paciência, lembra-nos dentro do texto que pensar que as aflições deste tempo presente não hão de ser comparadas com a glória futura da qual está reservada para aqueles que amam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós só conseguimos suportar o hoje quando entendemos que para a igreja existe um amanhã. Eu vou repetir isso daqui e amanhã eu posto no Facebook para a gente dar glória a Deus junto. Nós só conseguimos suportar o hoje quando a gente lembra que para a igreja existe um amanhã. Amém? Continuando, versículo de número 7 ainda, dando continuidade ao mesmo, diz assim: Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ora, semente, você planta, você espera até o dia do crescimento. A boa semente que nós temos dentro da Bíblia Sagrada, tendo em vista que a Bíblia se explica pela Bíblia, é a semente do Evangelho. Deus plantou em nós uma boa semente, essa semente cresce, este reino vai se expandindo dentro de nós e através de nossas vidas. Temos aqui um conselho de Tiago, e o conselho de Tiago é: tenha paciência. Um conselho de Tiago é: aguarde. Até um agricultor, quando ele planta, ele sabe que ele tem que esperar a chuva vir, para que a semente venha receber os nutrientes da terra também necessários para que ela venha crescer no tempo certo. Tiago está dizendo, a mesma coisa que um agricultor ou alguém que trabalha no plantio tem, é o que o cristão tem que ter. O quê? Paciência. Ele tem que esperar, ele tem que aguardar. Ora, esperar não é fácil, aguardar não é fácil. Eu costumo dizer, dentro de uma tese, digamos que augusto-curiana, tese do Augusto Cury, a famosa SPA, 3 sigla, SPA, que significa Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu ministro pautado nisso sobre o tema a Síndrome do Imediatismo. Eu não sei se vocês perceberam, mas tudo em nossa vida gira em torno do imediatismo. Isso influenciou nossa vida espiritual, nossa vida social. Nós não conseguimos esperar mais nada. Tudo tem que acontecer para o ontem, tudo tem que acontecer hoje, é agora, é neste momento. E alguns usam até alguns mantras, né? Eu determino agora, eu determino que é hoje, não vai passar. Tem até louvor e não vai passar de hoje. É a síndrome do imediatismo. Isso tem gerado muitos distúrbios em algumas pessoas na sociedade. Acredita-se que 80% das pessoas sofrem de ansiedade no tempo atual. Também pudera, se a gente quer um alimento, a gente coloca dentro de um micro-ondas, em 5 minutos, 3 minutos está pronto. Se a gente quer ir para algum local, não precisa mais ficar no ponto de ônibus esperando. Chama um aplicativo, está na porta da nossa casa em menos de 10 minutos. Se a gente precisa viajar de um lado para o outro, tem avião, em 2 horas está em quilômetros, 2.000 quilômetros de distância. Tudo gira em torno da agilidade. Por exemplo, se o aparelho de celular demora um pouquinho mais, a gente já pensa em trocar para um modelo mais novo, porque a gente quer clicar e quer que a mensagem vá no mesmo momento. Tudo gira em torno do imediatismo. Antes, as pessoas para cozinhar tinham fogão a lenha, tinha que esperar o alimento fazer, as pessoas tinham mais paciência, não existia tanta facilidade de locomoção, não existia fogão para estar cozinhando a comida um pouco mais rápida. Isso tudo influencia a nossa mente e vivemos dentro de uma síndrome de imediatismo muito grande. Mas nesta ministração da aula, da nossa 5ª aula na carta de Tiago, nossa última aula dentro deste livro, eu ministro sobre as nossas vidas. Deus te conduzirá pelo pleno caminho da paciência, porque essa ansiedade não está te gerando nada. Essa ansiedade tem tirado o seu sono e Deus está falando com alguém aqui por intermédio desta live, por intermédio desta aula. É a ansiedade que tem tirado o seu sono, é a ansiedade que tem tirado a sua paz, porque uma pessoa ansiosa, ela torna-se irritadiça. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ter
paz no seu dia. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue viver um momento, ela vive sempre preocupada com amanhã. Eu não estou dizendo para você ser desleixado, desleixada, não se projetar, não se programar. O que eu estou te dizendo é que o seu amanhã não pode tirar a paz do seu hoje. O seu amanhã não pode tirar o sono do teu hoje. Eu gosto de uma palavra de Cristo Jesus, a qual ele disse aos seus discípulos da seguinte forma: basta a cada dia o seu mal. O que Jesus estava dizendo, que viver é mal? Não. O que Jesus estava dizendo é: descansa. Existe um amanhã. Oh, aleluia, Deus está falando com alguém. Descansa, porque existe um amanhã. Não se desespere. Porque quando você se desespera e não crê no amanhã, você está dizendo: o Deus que proveu para a minha vida hoje não é o mesmo que pode prover para a minha vida amanhã. É como se você saísse da dependência de Deus. Toda pessoa ansiosa acaba saindo, fugindo da dependência de Deus. Por quê? Porque todo ansioso acredita que pode controlar tudo. Todo ansioso acredita que pode controlar o depois. Você não consegue controlar nem o hoje, o que dirá o depois. Descansa no Senhor, abraça o Senhor, deleita-te no Senhor, faz igual Jesus, pega o travesseiro e dorme meio à tempestade. Tira essa ansiedade dentro de você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus está falando contigo por intermédio desta aula. Lança ao Senhor falando contigo, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu, Senhor, tenho cuidado de ti. Oh, aleluias! Continuando aqui o próximo versículo. Glórias a Deus. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Já expliquei para vocês. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros. Aí esse versículo 9, irmão, se você parar para analisar, parece que ele está meio fora de ordem, porque nós estamos falando sobre um assunto e daqui a pouco outro assunto, e a gente começa a pensar e a se perguntar: será que Tiago não se confundiu? Não, uma coisa completa a outra. Ora, irmãos, não vos queixeis uns com os outros. Lembra que Tiago está falando sobre o grande problema social da época e sobre a imperatividade dos cristãos em não descansarem, em estarem em ansiosidade, da qual tiravam o brilho do advento futuro que a igreja tanto espera? Então, todos esses problemas externos geravam problemas internos. Vou repetir. Problemas externos geram problemas internos. Então, quando o Tiago inicia esse versículo de número 8, ele vai dizer: sejam pacientes. Aí no 9 ele diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta, que é o Senhor nosso Deus, o Cristo Jesus, do qual há de vir resgatar a sua igreja. Agora observe, por que Tiago vai dizer: não vos queixais um dos outros? Porque a aflição tem um grande perigo, porque ela pode gerar confusão. Há uma regrinha básica, parece até chavão de pregadores, mas nós podemos dizer que pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Agora, pessoas curadas curam. Pessoas transformadas transformam. Só que a igreja estava machucada por conta de toda essa situação que nós já explicamos nos versículos anteriores. A igreja estava ferida. E quem está ferido, fere. Quem está magoado, magoa. Quem está machucado, machuca. E Tiago está dando um antídoto, porque existe problema de fato, existia toda essa situação que nós já explicamos nos versículos anteriores. E o que Tiago vai dizer como bom pastor? Ele vai dizer para eles: irmãos, não se queixem uns dos outros, a fim de que vocês não sejam condenados. Lembra do ensinamento de Jesus? Lembra que eu falei que tudo que Tiago fala lembra muito de Jesus? E quem dera seja que as nossas palavras lembrem as palavras do Mestre, do bom Mestre, de Cristo, de Jesus. Quem dera que nossas palavras exalem o bom perfume de Cristo, como escrito de Tiago. Olha só o que ele vai dizer: tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência.
Tiago está falando sobre a paciência novamente, sobre o resguardar-se nesse sentido de descansar no Senhor, de ter esse sentimento de paz dentro de si. Aí ele vai dizer assim: os profetas que falaram em nome do Senhor também foram exemplos de aflição e paciência. O que Tiago está dizendo? Foram exemplo de aflição e paciência, duas coisas antagônicas. Paciência não tem nada a ver com aflição não tem nada a ver com paciência, mas é justamente isso que Tiago está dizendo. Foram afligidos, mas permaneceram pacientes. Está entendendo? Foram afligidos, mas permaneceram pacientes. Irmãos, essa aflição que nós, agora contemporaneizando, como eu ensinei para vocês, primeiro tem que entender o tempo deles, para depois trazer para o nosso tempo. Agora que já entendemos o tempo deles, temos a liberdade de trazer para o nosso tempo, ok? Sem fugir da contextualização. Então o Tiago está dizendo isso basicamente. O que você passa não pode mudar quem você é. O que um cristão passa não pode mudar o que ele é. Por quê? Porque essa aflição não pode ser maior do que a paciência que vem no sentido de espera do advento futuro, ou seja, a sua confiança em Deus, ela tem que ser tão grande que as aflições desse tempo presente não pode te mudar. A prova desse tempo presente não pode te mudar. As dores desse tempo presente não podem te mudar. As dificuldades deste tempo presente não podem te mudar. É isso que Tiago aprova, a dor, a luta desse tempo presente. Seja paciente, ou seja, aguarde o dia do Senhor há de chegar. Então Tiago está dizendo, não é o que fazem com você, é o que você faz por intermédio daquilo que fizeram com você. Sejam pacientes como os profetas foram. Está nítido no texto. Tiago está chamando a igreja não para focar nos problemas, mas no Deus que a sustenta. Isso é lindo demais. Continuando o texto, versículo de número 11. Eis que temos por felizes os que sofrem. Antagônico. Como teremos por felizes aqueles que sofrem? É que no reino de Deus é assim. Até aquilo que parece que é mal, Deus faz com que se torne bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda. Versículo de número 11 ainda. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim de que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Jó é um caso tão interessante que podemos dizer que Jó perdeu tudo, mas não perdeu Deus. E tem gente perdendo Deus para não perder o tudo. É melhor perder tudo e ficar com Deus do que perder Deus e ficar com tudo. E Jó vem perder família, Jó perdeu poder financeiro, Jó perdeu poder social, Jó perdeu a sua saúde, mas Jó não perdeu a Deus. No final de tudo, Deus restituiu a Jó aquilo que ele havia perdido. Deus só não restituiu os 10 filhos. Por quê? Porque os 10 filhos perderam-se o corpo e não a alma. A alma permaneceu viva. Por isso que Deus deu só mais 10 filhos para Jó. E deu tudo em dobro. Os filhos, ele apenas restituiu. Ok? Continuando aqui o texto bíblico, depois ele dá o exemplo acerca de Jó, que demonstrou a fidelidade para com Deus de fato, que não o servia por aquilo que tinha, e sim por aquilo que Deus era. E essa foi a maior resposta da vida de Jó para Satanás, que acreditou de que Jó negaria o Senhor se o Senhor tocasse em tudo que ele tinha. Então o texto está lembrando sobre a paciência de Jó. E a paciência de Jó levou ele ao quê? A ter restituído pelo próprio Deus, ou seja, ele confiou, aguardou, esperou. Mesmo em meio às aflições, ele não arredou o pé da sua fé. E este fica como um exemplo que Tiago está dando para nossas vidas. Versículo 12. Mas, sobretudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Sim, sim, e não, não, que passa disso de procedência maligna. Isso aqui falando sobre posicionamento na vida, saber quem é, o que quer
e como quer. Sim, sim e não, não. Posicionar-se, não ficar em dúvida, titubeando em pensamentos, sem saber o que de fato quer da vida. E tanta gente titubeando em pensamentos ou cocheando em dois pensamentos, sem ter uma definição, sem ter uma decisão, sem saber o que de fato quer. Decida a sua vida, porque decisões definem destinos. E Tiago está lembrando um cristão que a vida dele não é algo que é levado pelo vento. Não, a vida dele é algo decisiva, definitiva, algo que ele determina viver daquela forma. Por isso, ele tem a condição de exemplificar sua ação entre o sim e o não. E automaticamente acaba simplificando a vida. Não precisa dar voltas, rodeios. Ele simplifica a própria vida de um cristão, com sua decisão. Próximo versículo, versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então quer dizer que a oração ela tira a aflição? Vou repetir. Então quer dizer que a oração ela tem o poder de tirar a aflição. Você já teve essa experiência de estar orando ao Senhor e toda aquela aflição de dentro de você sair? Conselho bíblico. Está aflito? Se tiver alguém aflito nessa noite, ore. E ele continua dizendo: está alguém feliz? E cante salmos em gratidão a Deus. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e ore sobre ele. Então quer dizer que tem coisa que podemos fazer sozinhos, mas tem coisa que precisamos buscar um auxílio. O que Tiago nos informa, tem coisa que você faz só. Está aflito? Ora. Está feliz? Cante louvores. Agora, está enfermo? Tenha a humildade de entender que o reino de Deus não se vive sozinho, não se desenvolve sozinho, não é resoluto de forma sozinha. Você consegue, por intermédio do reino de Deus, ter conexões que podem te auxiliar, que podem te ajudar, que podem te direcionar dentro de uma vida plena. E o que ele vai dizer? Está doente? Versículo 14. Chame os anciãos da igreja, em outras traduções, os presbíteros, que era uma forma de pastoreio da época também, como se fossem os pastores da época. E ore sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Essa questão do óleo é um debate teológico que já vem decorrendo há muito tempo, porque o óleo ele sempre foi usado, não só dentro da religião, mas dentro de outras culturas da época também, com um poder medicinal. Então existem algumas explicações para isso. Uma das primeiras explicações para uso com o óleo que Tiago recomenda quando estiver alguém doente é que a linha de pensamento é de que uniria a fé com a medicina, que o óleo era usado como meio medicinal. E dentro dessa primeira linha de pensamento que eu passo para vocês, existem várias vertentes dentro dela. A segunda linha de pensamento também existem várias vertentes dentro dela, que era unir a fé e o óleo como uma simbologia para que ocorresse a cura por intermédio deste símbolo espiritual, que seria por intermédio do óleo, junto da oração. Agora, dentro dessas duas linhas de pensamentos, você pode se aprofundar com os livros que eu enviei para vocês no nosso grupo fechado, Alunos do Reino no WhatsApp, e assim você ter um posicionamento mais abrangente, refletir, pensar, filosofar acerca deste texto para ter uma base sólida sobre, ok? O próximo versículo é o versículo 15, que vai explicar que o óleo não tem poder nenhum, que não é o óleo que cura, que não é o óleo que tem algo miraculoso, mas o 15 diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Então não será o óleo que salvará o doente, mas a oração da fé, porque a oração ela vem diante de uma ação que eleva o pensamento ou as palavras a quem tem o poder de concluir, de realizar o efeito esperado, que é o Senhor. Não é a voz do orador, não é o óleo que o orador tem, não é a função que alguém tem, não é o grau eclesiástico que alguém tem, mas o poder não está em quem ora, mas para quem ora, no Senhor, o nosso Deus, que é poderoso para fazer o que lhe apraz.
Continuando aqui, versículo de número 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, tratando com a igreja novamente, e orai uns pelos outros. Confessai e orai uns pelos outros. É a koinonia, é a unidade, é o ter tudo em comum, é o ser igreja de verdade. Para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Tiago deixa bem claro, não é qualquer oração que diante de Deus tem razão. Não é qualquer oração que diante de Deus tem uma assinatura, digamos, um assino embaixo. Não é qualquer um, mas é um que é um para com ele. Ou seja, é o fator de ter a unidade para com o Senhor que fará toda a diferença na oração. Não é simplesmente como se ora, mas também quem ora. Vou repetir. Não é simplesmente como se ora, mas também o fator de quem ora. Continuando o texto bíblico, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por espaço de 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Então ele finaliza a carta dele com 2 exemplos. O primeiro exemplo falando acerca de Elias, que era sujeito às mesmas paixões do que nós. Conhecemos acerca do profeta Elias, que aparece ali no cenário ali do rei Acabe, na época de Acabe, filho de Omri. Ele traz aquela profecia dizendo, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel. E é só Tiago que diz isso. Tiago diz que ele orou para que não chovesse durante aqueles 3 anos, incessantemente. Ele ministrou, profetizou e orou para que Deus honrasse de forma graciosa a palavra que ele havia ministrado sobre aquela nação, essa palavra de juízo. Ou seja, ele ministrou e orou. Ministrou e orou. Até porque ministração e oração andam em conjunto. Ministração e oração andam juntos. Se você somente ora, mas não ministra, ou ministra e não ora, digamos que você está totalmente incompleto. Todo ministro, todo aquele que profetiza, todo aquele que prega, ele tem que ter uma vida de oração. Eu gosto de uma frase que diz que se você conhecer um ser humano vivo, sem respirar, sem oxigênio, e ele permanecer vivo, você também conseguirá conhecer um cristão vivo que não ora. Ou seja, é impossível. Oração é oxigênio. E ele finaliza aqui no versículo de número 19, se algum de vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ele lembra aqui a questão da missão, missiologia da igreja, o resgate, ministrar, o resgatar, o trazer de volta. E ele também introduz que aquele que traz um pecador de volta salva uma alma e também, por intermédio desta ação, acaba cobrindo uma multidão de pecados. Ou seja, vai em busca das almas perdidas, que tanto ganha aquele que você resgata, como também o canal que foi para que o resgate viesse a acontecer. Meus queridos e amados irmãos, finalizamos o nosso primeiro livro juntos, carta escrita por Tiago. Amanhã eu vou estar enviando para vocês no grupo Alunos do Reino os novos livros que nós estaremos estudando para dar continuidade às nossas aulas bíblicas. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Caminhemos segundo a palavra de Deus. Que essa carta de Tiago acerca da prática cristã seja o nosso pontapé inicial para continuarmos entendendo um pouco mais do Evangelho, dessa grande pérola, desse grande tesouro que foi nos outorgado, nos dado, nos entregado por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Graça e paz, e Deus abençoe a todos.